Cara, mas vamos pegar esse exemplo do Mion, porque eu acho que ele é bem emblemático, assim, né? Primeiro eu queria te perguntar, você acha legal, você acha bonito, você acha interessante? Você queria ter aquele corpo que o Não, acho que não é Mion uma tá? questão de querer ter o corpo, mas eu sei o trabalho que dá. Ainda mais depois de uma determinada De idade, idade, né? não, exato. E é mesmo assim, vou contar uma outra história do Mion. Eu tenho um amigo que ele é jiu-jiteiro e ele falou que um dia um cara chegou pro mestre e disse assim, eu não quero ter essa orelha moída, assim. E o mestre olhou pra ele e falou, não se preocupe, você nunca terá. Dizendo assim, isso aqui não fica assim do nada, isso aqui requer tanto esforço, tanta prática, tanto treino, que com essa sua postura, fica tranquilo que você passa longe disso, né? Então eu acho que o que eu admiro, independente do físico, é a determinação. Né? Eu imagino que ele não precise disso, não precisa fazer um filme, ele tem um sonho, foi atrás e tá fazendo tudo para incorporar aquele personagem. Então, isso eu acho incrível. Então, mas aí que tá, né? Você falou, eu acredito que ele não precisa, mas na hora que ele se compromete a fazer o personagem, e que o personagem exige dele aquilo, ele precisa, você não acha? Ele não precisaria chegar, talvez, onde ele chegou. Ele poderia fazer o mesmo filme, talvez um pouco menos forte. Mas é uma exigência externa, né? Porque a minha questão aqui é entender o quanto a motivação interna ela é forte o suficiente para manter a gente num determinado caminho. E o quanto quando a gente tem alguém mandando a gente fazer, ou a gente tem o medo do Legal, julgamento entendi. externo, a gente vai com mais facilidade. E tem alguns estudos que mostram que quando você tem uma meta e você compartilha a meta, seja com amigos próximos, seja com a família, ou seja nas suas redes sociais, o fato de você ter a possibilidade de ser julgado pelo externo, de que você não cumpriu a meta, Sim. faz com que você fique mais presente na sua meta, que você chegue Vou mais perto cumprir. de cumpri-la. Não necessariamente você vai cumprir, Sim. mas é mais difícil desistir da meta se a meta é compartilhada no sentido de você divulgou a sua meta, porque Sim. você tem medo do julgamento externo. Quando é uma meta só sua, os estudos mostram que é mais difícil a gente ficar fiel a ela tanto tempo, assim. Então, eu acho que o fato do Mion... eu fiz faculdade com o Mion, Que legal. comunicação e artes do corpo, logo depois que eu ainda estava no jornalismo, eu não terminei esse curso, mas porque foi bem na época que a minha mãe morreu. E eu não sei, assim, eu sinto que ele gosta de exercício, né? Ele sempre gostou Faz dessa tempo. coisa do corpo há muito tempo. Então, claro que ele já tem uma motivação para isso, mas o fato de ter algo... Ele gravou uma propaganda com o Stallone há pouco tempo atrás, Super bonito, né? aliás. Super legal. Então, eu acho que várias motivações foram aparecendo aí Sim. para ele seguir esse caminho, né? Então, eu não sei o quanto é só a motivação interna dele chegar lá. E claro que isso exige uma baita disciplina e deve ter dado, Total. ainda mais falando das lesões, a gente sabe que num determinado tipo de corpo, não há como você ter sem você se machucar, né? É muito raro. As pessoas falam dos atletas e a gente sabe que atleta é um poço de lesão, né? Sim. Eu acho que o outro lado dessa história, porque tem a perspectiva do Mion, que eu não sei quais são as motivações dele, mas eu achei interessante a versão de fora, né? Que acontece muito, tempo né? inteiro. Esses dias eu vi um negócio que eu achei um barato também, que é quem tá vaiando não tá em campo, né? Então, assim, é mais fácil de fora você achar razões que justifiquem determinada pessoa estar em determinada posição, seja nesse caso um shape legal, outra pessoa que está bem sucedida, outra pessoa que faz esporte, é bem sucedido no esporte, ou que tem tempo com o filho, ou que tem tempo para viajar, ou que tem um relacionamento saudável, enfim, abre um caminho aí muito grande que eu vejo com uma certa frequência, quando a gente não está naquele lugar, a gente achar uma justificativa, que essa justificativa assim é externa. Que ao invés de falar por que eu não estou nesse lugar, e se eu quero, sua pergunta foi ótima para mim, né? Tipo, mas isso é algo que você gostaria, isso é algo que você aprecia? Porque às vezes também a pessoa não quer e tá tudo bem, mas há muitas situações em que a pessoa quer, mas ela imagina que há um motivo na vida daquela pessoa que possibilitou que ela estivesse lá e que não se aplica para mim ou para ela mesma para chegar no mesmo lugar. E eu acho que não é assim. Eu lembro comigo mesmo, pegando exemplo pessoal, né?
Um amigo falou, não sei quem estava falando, alguns amigos me chamam de X, deu sorte de ter se dado bem na carreira. Aí esse meu amigo respondeu para a pessoa, eu não estava nessa conversa, falou, fazer pós sábado de manhã você não quer, né? Tipo, o cara não deu só sorte, deu sorte também, mas tem um monte de esforço aí que que o outro não vê, né? E que tudo bem, que também eu acho que a gente não precisa ficar falando, nossa, né, foi suado, foi isso, foi aquilo. E nem eu mesmo tinha percebido. Então, quando ele me falou, eu não daria a mesma resposta que ele deu. Eu ia falar, dei sorte. Mas não é só sorte, né? Assim, tá tem sorte também. Longe de ser só sorte, né? Falando ainda um pouco dessa história da história do corpo, né? Eu me lembro, eu estava vendo uns vídeos recentes meus de quando eu estava na Dança dos Famosos. Quer dizer, recentes, já foi 2018, já faz um tempinho aí. Mas, para mim, eu tava, tipo, shape total, né? Eu olho e falo, cara, eu queria voltar para esse corpo que eu tava durante a Dança dos Famosos. Só que isso é uma coisa tão externa, porque a gente esquece, e é aquilo que a gente falou até no nosso episódio sobre as férias, né? A gente vai deixando mão das lembranças negativas das férias e se concentra mais no lado positivo. E ao contrário do trabalho em que a gente pensa mais nas coisas negativas do que normalmente, né? Nas positivas. Cara, eu entrava no Bem-Estar nessa época às 7 horas da manhã, saía às 10 e pouco, quase 11, pegava o voo em Congonhas todos os dias para ir para o Rio de Janeiro às 11h30, sem almoçar, chegava lá no Santos Dumont, atravessava o Rio de Janeiro, ia lá para o Projac, né, que é do outro lado do Rio, e ensaiava 3 horas por dia, pegava todo o caminho de volta e voltava na última ponte aérea para no dia seguinte acordar às 5h20 da manhã. Uau. E no meio desse caminho eu tive uma super lesão no quadril, que ainda tem repercussões até hoje, porque eu rompi fibra muscular do isquiotibial, etc e tal. Então, quando a gente olha o que está de fora, a gente esquece de tudo isso que veio junto com essa forma externa, né? E é muito fácil mesmo a gente falar, puta, mas eu queria aquilo ali, né? Sem pensar em todo o esforço que você fez para conseguir, ou que o outro fez para conseguir aquilo, e sem contar nos tombos que a gente levou no meio do caminho, que é aquela história, todo mundo vê o Instagram é editado, né? O Instagram só um pedacinho. editado, né? Tá cada vez mais comum essa história ninguém vê os tombos que a gente leva, né? Só vê os pós que a gente toma. Agora, eu acho que por trás disso tem talvez um grande mal da humanidade, que é a competição e a comparação, né?